Oi, meu nome é Francine e hoje vou contar uma história curiosa que aconteceu quando eu tinha 17 anos. Na época, eu era jovem aprendiz em uma empresa e trabalhei lá dos 16 aos 17 anos. Como qualquer adolescente, eu usava os mesmos tênis quase todo dia, surrados, marcados pelo tempo, e depois de horas e horas de uso, era inevitável que ficassem com aquele cheiro característico. Era para ser só mais um dia normal. Eu fazia minhas tarefas sem prestar muita atenção, até perceber que alguém sempre olhava quando eu mexia nos pés ou tirava os tênis por um instante para descansar. No começo achei que era coincidência, mas com o tempo fui percebendo que havia algo estranho acontecendo. O que descobri me pegou de surpresa. Eu nunca imaginei que aqueles meus tênis surrados de adolescente chamariam tanta atenção. E o que veio depois foi algo completamente inesperado. Então, se prepare, porque essa história pode te surpreender. Depois de um dia inteiro usando meus tênis sem meias, eu já sabia que o chulé estava forte. O calor, o suor preso. Assim que tirei, senti aquele cheiro subir. Deixei os tênis num canto e saí por um momento, sem imaginar a cena que veria ao voltar. Fiquei paralisada. Meu colega estava ajoelhado, segurando meu tênis com as duas mãos, com o rosto enfiado dentro. Ele respirava fundo, tremia, totalmente suado. Parecia fora de controle. O jeito que ele apertava o tênis contra o rosto, como se estivesse viciado no meu chulé, me deu arrepios. "O que você está fazendo?" Minha voz fez ele congelar. Ele ficou vermelho, largou o tênis na hora, mas já era tarde. O jeito que ele ofegava, o suor escorrendo, eu vi tudo. Peguei ele no flagra, e depois daquele dia comecei a perceber os olhares dele, toda vez que eu tirava meus tênis. Depois daquele dia, tudo mudou. No trabalho, ele evitava me olhar nos olhos, mas eu percebia. Sempre que eu mexia os pés dentro dos tênis, cruzava as pernas ou desamarrava os cadarços, ele ficava inquieto. Disfarçava, mas eu sabia o que estava acontecendo. O chulé do meu tênis tinha mexido com ele de um jeito que ele não conseguia controlar. Um dia, deixei meus tênis de lado de propósito só para ver sua reação. Ele engoliu em seco, suou, desviou o olhar, mas eu percebi que ele estava nervoso, como se quisesse repetir aquele momento, mas soubesse que agora eu estava atenta. O que me assustava era a intensidade. Não era só curiosidade, era algo mais forte, quase como se meu chulé tivesse um poder sobre ele. Eu não sabia o que fazer. Fingir que nada aconteceu? Conversar sobre isso? Ou apenas deixar a situação seguir seu curso e ver até onde ele iria? Os dias passaram, e eu percebia cada vez mais o nervosismo dele sempre que eu tirava os tênis. Ele olhava de canto de olho, desviava rápido, mas dava para notar o quanto queria sentir de novo o chulé preso no couro. E foi aí que tive uma ideia. Se ele queria tanto assim, por que não aproveitar a situação a meu favor? No fim do expediente, deixei os tênis no meu armário e fui até ele. "Olha, eu sei o que você quer, então vamos fazer um acordo." Ele engoliu em seco, sem saber o que responder. "Todo fim de semana você pode levar meus tênis, mas nada é de graça, né?" O rosto dele ficou vermelho, o suor escorrendo. Eu vi nos olhos dele que aceitaria qualquer condição. E assim começou. Toda sexta-feira, meus tênis suados ficavam com ele. E na segunda-feira ele devolvia, sempre mais ansioso do que antes. Eu sabia que ele estava viciado e agora eu tinha total controle da situação. O acordo seguiu por semanas. Toda sexta-feira, eu entregava meus tênis para ele, suados, marcados por dias inteiros de uso. E toda segunda-feira, ele os devolvia, sempre mais inquieto, mais viciado. No começo, ele tentava disfarçar, mas eu percebia. O jeito que suas mãos tremiam ao segurá-los, o suor escorrendo pelo rosto, ele já não tinha mais volta. Um dia, resolvi testar os limites. "E aí, como foi o fim de semana?" Perguntei com um sorriso. Ele ficou mudo, vermelho, sem saber o que dizer. Mas o olhar dele já me contava tudo. O chulé tinha tomado conta dele de um jeito que eu nunca imaginei. Ele não estava mais no controle. Eu estava. Na semana seguinte, ele me fez uma proposta. "Posso ficar com eles de vez?" Eu ri. Ele estava disposto a pagar qualquer preço. Foi ali que entendi. Ele não queria só os meus tênis. Ele queria tudo que vinha com eles. E agora ele pertencia ao meu chulé para sempre.